Hoje pela manhã nós vimos como ter uma autoimagem correta, e como o Evangelho faz isso de maneira totalmente diferente, mas como é perigoso você ter o vocabulário evangélico, mas as definições não virem do Evangelho. E vemos como Paulo ele olha para cada coisa e mostra se aquilo está em conformidade ou não com o Evangelho. E tudo isso é fundamental para nós. Cada aspecto da nossa vida nós vermos isso está em conformidade com o Evangelho, o que o Evangelho diz. E a gente viu como ter uma autoimagem através do Evangelho é algo totalmente único. E é a única maneira de você chegar a outra coisa essencial que não pode ser definido a não ser nos termos do Evangelho, e não pode ser diminuído para se encaixar a nós, mas nós é que temos que ser expandidos pelo Espírito Santo para estarmos dentro daquilo que Deus determinou. O arrependimento é um dom, mas é um dom que Deus opera sempre da mesma forma nos corações que Ele salva. E eu queria ler, sempre há a questão de você ter muitos arrependimentos e nenhuma mudança. E é óbvio que o arrependimento que não gera mudanças não foi arrependimento de verdade, mas é extremamente enganador, para nós. Então, em João 21, 4-17, a gente vê talvez um estudo de caso, como a gente fez de Paulo hoje, para olharmos a identidade que o Evangelho cria. Aqui há também um estudo de caso de alguém importante como Paulo, que é Pedro, e como, ao saber e ter uma identidade baseada no Evangelho, na qual você finalmente pode olhar para você e declarar aquelas coisas que seriam impossíveis para si mesmo, ver como você é e encarar essas realidades em vez de suprimi-las através do humanismo secular, das nossas próprias racionalizações. Nós podemos enfrentar e então experimentarmos realmente o poder do Evangelho. E aqui em João 21, a partir do 4, diz assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Uma cena parecida com essa já tinha acontecido há muito tempo atrás, lá no início da vida deles com Cristo. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra senão 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Já havia algo preparado por Jesus, Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, e depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão. Engraçado, Eles jantaram, mas ninguém tinha coragem de perguntar a ele, e falar que ele era o Senhor. E o Senhor disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse a ele pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão ficou muito triste por lhe ter dito a terceira vez: tu me amas. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu
Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, da mesma maneira que Paulo é um grande caso, né? Nós podemos ter um grande estudo de caso na identidade que Deus criou no apóstolo Paulo, e que é um padrão para como ele faz isso em todos nós. Aqui é a mesma coisa, né? Nós às vezes olhamos para Pedro e gostamos do que vemos, mesmo quando Pedro não é o que devia ser, não é? Porque nós podemos nos identificar com Pedro, mas você vê, isso é bom e isso é uma responsabilidade, porque Pedro não ficou para sempre no mesmo lugar, não é? Pedro não é uma desculpa para nós sermos o que ele foi no início, já que ele foi totalmente transformado pelo Evangelho. E esse momento aqui é um momento singular para isso, não é? Jesus tinha dito para Pedro: olha, 3 vezes antes que o galo cante, tu me negarás. 3 vezes você vai me negar e dizer que não me conhece. O que Pedro disse? Pedro podia ter dito ao Senhor: eu sou fraco, não permitas que isso aconteça, me fortaleça, me capacite para passar por essa prova sem que isso aconteça. Mas não foi isso que Pedro disse, não é? Ele disse: olha, apesar de todo mundo poder tropeçar, de todo mundo poder fraquejar, de todos os outros discípulos falharem, eu não. Eu vou estar contigo até a morte. Então você vê que Pedro fez aquilo que é muito comum, e tem pessoas que nem se acanham de fazer isso. Pelo contrário, faz isso abertamente. Pedro pegou a palavra de Jesus, de que ele iria negar, como nós podemos pegar a palavra nesta noite, e ele aplicou a todo mundo. Aplicou a João, a André, a Filipe, disse: olha, eles é bem capaz mesmo, mas ele não aplicou a verdade a ele, não é? Há uma tendência das pessoas gostarem de aplicar sermões às outras pessoas, e se por acaso elas sentirem que o sermão é para elas, elas não gostam. Elas dizem: estava falando comigo. Então, você vê, basicamente o que Pedro ele aplica o sermão a todo mundo, o que Jesus tinha dito, não aplicou a ele, e é ele mesmo que precisava ouvir. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não lê a Bíblia para ver como a igreja deve ser, ou lê a Bíblia para ver como nossos irmãos devem ser, ou como o pastor deve ser, ou como aquilo deve ser e aquilo outro deve ser, mas como eu sou. Por isso, quando a gente olha para o arrependimento, como é o meu arrependimento? Eu não posso sondar muito o coração de ninguém para saber como o processo está dentro do que o Evangelho faz ou não, mas eu posso olhar para mim mesmo. Então, esse texto é muito conhecido, não é? Eles em torno da fogueira, e Jesus faz essa declaração, Pedro responde dessa forma, e depois ele é questionado algumas vezes se ele era um dos que seguiam Jesus, e a gente sabe que ele falhou completamente naquilo que, exatamente no sermão que ele aplicou aos outros e não a ele mesmo, exatamente por não ter aplicado a verdade a si mesmo, mas a todos os outros. E a Bíblia diz assim: e passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, eu não sei o que dizes. E logo, estando ele a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Ou seja, finalmente ele aplicou o sermão a ele mesmo, mas só depois que ele tinha aplicado a todo mundo, e ele falhou miseravelmente. Em vez de ele ter a alegria de aplicar a verdade a si mesmo, quando ela foi proferida, ele só aplicou a verdade a ele, não é? Só lembrou das palavras que Jesus tinha falado com ele quando ele tinha fracassado. Ele chorou amargamente, e
Pedro então deu ao seu coração, eu diria, a pior ferida que um homem pode dar ao seu próprio coração. Não é? Há um filme famoso, né, em inglês é O Homem das Quatro Estações, não é? Mas na verdade é uma peça que virou um filme. Eu acho que aqui foi Um Homem para a Eternidade, o nome, que é a história de alguém famoso, na história de um rei que é muito importante para a reforma, que é Henrique VIII. Não é? Esse filme ganhou 8 Oscars em 67, não é? Foi indicado a 8, acho que ganhou 6. Mas é uma grande história e virou um grande filme. Então, no século XVI, na época da Reforma, Henrique VIII está sempre ali no meio da história. Por exemplo, ele é que patrocinou e estimulou Erasmo a lançar o livro do livre-arbítrio. O livro que Lutero tinha dito a Erasmo: se você lançar, eu vou ter que escrever contra. Eu não gostaria, porque te admiro. Mas se você, então... É Henrique VIII que diz para Erasmo, junto com a Igreja Católica, para escrever o livro sobre o livre-arbítrio do homem, como o homem é livre. E então, a gente sabe que Lutero respondeu com a grande obra A Escravidão da Vontade. Não é? E era Henrique VIII. Então, a gente sabe que depois ele vai se tornar protestante, a Inglaterra protestante. Então Henrique VIII está ali no centro daquilo tudo, de um lado, e depois de outro lado, por motivos nunca realmente centrados no Evangelho. Mas Deus usa situações assim para levar seu plano adiante. Mas Thomas More era uma espécie de primeiro-ministro dele, antes da Inglaterra se tornar protestante. A gente sabe que ele era casado com a filha dos reis da Espanha, né, um país que era a maior potência na época e católico, né, e então ele era casado. As casas reais costumavam fazer essas alianças, mas ela não podia dar um filho a ele, e ele queria muito ter um filho para suceder ele. E a gente sabe como Henrique VIII foi se livrando das suas esposas para conseguir o que ele queria. Ele queria se divorciar, mas a igreja não dava o divórcio. E Thomas More, que era o seu primeiro ali chanceler, ele era contra, porque ele achava errado, e eles deram um jeito, não é, de burlar essas coisas. Mas as convicções de Thomas More de que aquilo era errado e que aquela manipulação era errada deixou ele numa situação muito precária diante do rei Henrique VIII. A gente sabe, mesmo com a mulher que ele casou depois, né, Ana Bolena, depois como ele queria filho, ele deu um jeito de ela ser condenada à morte, já que ele não podia de novo inventar uma história para se divorciar. E Sir, né, ele era um cavaleiro. Thomas More era conde de Norfolk, conde ou duque, não lembro assim exatamente. E então Henrique VIII dá um jeito de condenar ele à morte, porque ele é contrário, ele diz: está errado. Nós não podemos manipular as coisas de Deus cada vez que nós temos um interesse que está contrário ao que Deus diz. E então ele é condenado à morte, e a filha dele visita ele e diz: pai, não vale a pena morrer por isso. Concorda com o rei, deixa ele fazer o que ele quer, deixa ele casar com o que ele quiser. Não vale a pena você morrer por causa de assuntos como esses, a respeito de Deus, as coisas de Deus. E ele diz: não, filha, se eu fizer isso, eu vou perder a única coisa que realmente importa. Ele diz assim: quando você faz uma promessa para ela, você está segurando essa promessa em sua mão, e se você abrir sua mão e você quebrá-la, você perdeu não apenas a promessa, você perdeu a si mesmo. Você pode sobreviver, minha filha, mas você se perdeu. Quem você é?
Você não é mais nada. Você é um ser vazio que está sempre se ajeitando com as circunstâncias para continuar sendo nada, sendo ninguém, não é? E é isso que aconteceu com Pedro, né? Pedro tinha muitas reivindicações, como a gente acabou de fazer. Em vez de a gente aplicar esse sermão a Pedro, Pedro já está na glória. Ele não precisa que o sermão dessa noite seja aplicado a ele, nem que a gente sente para admirar Pedro, como ele reagiu ao que Jesus disse, como ele pecou. A gente só está olhando para essa história para olharmos num espelho para nós mesmos. Pedro fez grandes reivindicações sobre ele mesmo. Ele disse: eu não vou morrer, eu não vou ficar com medo, eu não vou negar a ti, eu vou contigo até a morte, eu sou fiel, tu és minha vida. Ou seja, ele fez exatamente o que nós acabamos de fazer na manhã do louvor. Quando a gente canta o louvor, a gente cantou agora, por exemplo, o último hino: em Cristo estou, nele escolhido, nele amado, ele é a minha rocha, ele é a paz do meu coração. Então, reivindicações, estamos falando o que nós somos. Pedro fez isso, ele fez grandes reivindicações sobre ele, como a gente acabou de fazer em Cristo, o valor de Cristo, a grandeza de Cristo, a preciosidade de Cristo, de tal maneira que ele disse: eu posso ir contigo até a morte. A gente fala a mesma coisa: Senhor, tu és minha vida, a vida não tem valor sem ti. Então, são as mesmas declarações, as mesmas reivindicações, mas ele descansou em sua mente, em seu coração, como a gente viu hoje, declarações que o Evangelho faz, ou elas são, segundo o humanismo secular, ou elas são vazias, são hipócritas, sem realidade, não é? Ou elas são patológicas. E a gente viu exatamente o oposto, como Paulo fazia reivindicações, mas elas não eram vazias, e a gente viu as razões para isso, e também não eram patológicas, não fizeram dele alguém fraco, alguém sem firmeza, sem propósito. Pelo contrário. Então ele tinha descansado na certeza de que ele era um homem de integridade. Pedro, quando olhava no espelho, ele via um homem de integridade. Pedro, quando olhava no espelho, ele via um homem de coragem. Pedro, quando olhava no espelho, ele via um homem que realmente podia fazer as declarações que a gente fez na hora do louvor, de dizer que Jesus é a nossa alegria, que dizer que Jesus é a nossa paz. Se daqui a pouco isso não for verdade, a gente está negando Jesus como Pedro. A gente diz que é a nossa paz, mas se acontecer alguma coisa, a gente não tem paz. A gente diz que é a nossa alegria, mas se acontecer alguma coisa, a gente não tem alegria. Ele disse que iria com ele até a morte, e na hora não foi. Era mentira, era uma reivindicação falsa. É a mesma coisa. Então, no momento de crise, o alicerce da sua vida foi exposto. Essa semana alguém me disse assim: o problema, pastor, é que eu tenho uma firmeza na verdade, mas é que às vezes acontecem problemas tão grandes que eu não consigo ficar firme. E eu tinha que dizer para a pessoa: você não tem firmeza na verdade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Jesus conta que um homem construiu uma casa na rocha e o outro construiu uma casa na areia. E aí veio uma grande tempestade, que são os grandes, finalmente lá no fim, o juízo de Deus, mas na vida, no dia a dia, os grandes problemas, as grandes aflições, as grandes perdas. E a casa de um caiu. Não diz que caiu por causa do grande problema. Não diz que caiu porque a aflição foi muito grande. O que Jesus diz é que aquela casa caiu porque estava na areia. Não foi a tempestade, porque a outra casa não caiu. Foi como as pessoas edificaram suas vidas. Então, se você diz para mim que você tem uma firmeza nessas verdades, mas quando acontecem problemas você desmorona, não é verdade que você estava firmado nessas verdades. Você construiu na areia. E a crise, qualquer crise na vida, ela só vai mostrar uma coisa: os alicerces da nossa vida. A crise na vida de Pedro mostrou os alicerces da vida dele, que eram de areia. Não foi a crise que criou aqueles alicerces, a crise mostrou os alicerces. E Pedro então descobriu finalmente
graças a Deus, por causa daquela crise, que ele era um covarde. Ele não era corajoso. Que todas as vezes que ele estava cantando, como as reivindicações que a gente fez no louvor, era mentira, não era verdade. Ele pensou que ele agia como se ele fosse alguém de integridade, e de repente ele vê que aquelas declarações dele, como Thomas More disse, quando você abre a mão e elas caem, você não perde só elas, só as reivindicações, você perde você mesmo. E ele se foi. Agora Pedro não sabe mais quem ele é. Quem eu sou? Eu sou aquilo que eu dizia que era? Eu sou aquilo que eu cantava? Eu realmente amo a Cristo? Quem eu sou? E aqui está um homem que está condenado a levar uma vida completamente assombrado, sem o verdadeiro arrependimento, o que não é uma coisa mal definida em nossos dias. Não só isso, mas apesar de todos os discípulos terem abandonado Jesus, Pedro foi o único que não só o abandonou, mas verbalizou esse abandono da pior maneira possível. Então ele foi além, ele mentiu, ele disse olhando para Jesus que não o conhecia, e ele se acovardou. Sua carreira, ele pensava antes que ia ser incrível, ele ficava até discutindo com o Tiago e João quem teria o primeiro lugar, quem seria maior. Sua carreira está arruinada, sua autocompreensão, quem eu sou, está arruinada, ele não sabe mais quem ele é. Ele foi realmente ferido de morte, espiritualmente e emocionalmente. Está ferido de morte. Então a única chance para Pedro é o grande médico agir com ele. Se ele estivesse entregue aqui ao humanismo secular e todos os aconselhamentos que ele podia ter, ele está perdido. Não há nada nesse mundo que possa ajudar alguém aqui, a não ser que Deus lide verdadeiramente com ele como um grande médico. Em Êxodo, Deus diz a Israel: eu sou o Senhor que te sara. É isso. Ou Deus lida com isso conosco, ou a gente sempre vai fazer reivindicações falsas nos momentos de louvor. Sempre nos momentos de crise, nossos alicerces vão se mostrar não verdadeiros. Isso será o fim da nossa história. A não ser que o grande médico realmente trabalhe em nossas almas, e nós só podemos ver isso claramente em nós mesmos. Portanto, como Pedro, não devemos aplicar aos outros para descobrir que o sermão era para nós quando as coisas ficarem difíceis para nós. E Jesus não é só um médico, como os médicos que passam remédios, que fazem tratamento. Eu diria que Jesus é o pior tipo de médico, num certo sentido, porque quando você vai ao médico, o médico diz assim para você: olha, você vai ter que tomar esses remédios aqui, vamos fazer esses exames aqui, depois isso aqui, toma tantas vezes por dia, durante tantos dias, está tudo bem. Ou você fica internado, mas eles vão te dar remédio, você vai. Mas quando o médico diz assim: olha, o único jeito de resolver isso é uma intervenção cirúrgica, você sempre fica mais assim, porque sempre é algo mais complicado, e Jesus é esse tipo de médico, que corta, que tem que retirar algo, é invasivo, é mais assustador assim. Mas na verdade é esse tipo de médico que Jesus é. Jesus é um cirurgião, e se você acha que você precisa só de alguns comprimidos, você está enganado. E Pedro também, ele negou o Senhor, mas isso aconteceu porque ele negou primeiro o que Deus disse, o que Cristo disse: você é fraco, você depende totalmente de mim. Ele negou isso. Ele tinha uma autoimagem oposta àquela que você vê forjada no apóstolo Paulo, que nós estudamos hoje, como é a única que caracteriza o Filho de Deus, forjada pelo Evangelho. Então ele primeiro negou a verdade sobre ele mesmo, que é o que a gente faz quando aplica sermão aos outros e não aplica a nós mesmos, ou não gostamos da verdade que nos expõe. Então Jesus podia curá-lo,
mas Ele só cura como esse cirurgião, e essa cura sempre é através do verdadeiro arrependimento, que só Ele pode operar. Então, quando nós olhamos para isso, em primeiro lugar, a gente tem que ver que as pessoas, elas podem pensar, bem, isso soa horrível, não é? Isso soa bruto. É isso que a nossa geração psicologizada acha. Tudo é bruto se diz verdades assim a respeito do ser humano. A ideia de tentar curar alguém fazendo-se arrepender, de ver o seu nada e de ver a sua grande culpa, é horrível para os nossos dias. As pessoas não querem ouvir a respeito disso. As pessoas, quando buscam aconselhamento, elas não estão querendo ouvir sobre a sua culpa, elas querem ouvir exatamente o oposto. Elas querem consolação só. Vamos lá, alguém vai dizer, isso aqui é o século 21. E a pessoa pensa, você está dizendo que a maneira de curar as pessoas é através da afirmação e do amor. É assim que você cura as pessoas. Se alguém te procura cheio de problema, você tem que afirmar ela e amá-la. Afirmação e amor curam, e não lhe dizer sobre seu pecado, sua culpa. Você vê que Jesus, os grandes momentos de transformação na Bíblia, você vê que Jesus não fazia longas, repetidas encontros terapêuticos para lidar com as pessoas. Você pode olhar na Bíblia, ele se encontra com Mateus, e Mateus deixa de ser um cobrador de imposto para ser um discípulo. Ele encontra com um Zaqueu, ele encontra com uma mulher num poço. Ele, em vez de ter 20 sessões para aquela mulher ir se libertando aos poucos, ele diz, olha, você já teve tantos maridos, e que o homem que está contigo agora não é seu marido. Você vai ver que no final desse grande encontro, ela sai para pregar o Evangelho. Ela não diz, vou precisar de 2 anos, 3 anos, até essa terapia bíblica me libertar das minhas paixões, dos meus romances. Você vai ver cada encontro de Jesus, e ele diz para a mulher que ia ser apedrejada, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele não diz, olha, vai precisar de um longo período aí, e as pessoas dizem, olha, hoje em dia a maneira de curar as pessoas é através da afirmação e do amor, sem julgamentos morais. Isso é a cara do aconselhamento humanista. Culpa, até a palavra está se tornando amaldiçoada em nossos dias. Sempre alguém ou algo fora de nós é responsável pelos nossos fracassos. Essa luta é exatamente porque a nossa cultura, ainda mais do que sempre foi, tem problema enorme com a culpa. Ou qualquer palavra que, em vez de afirmá-la, então ela toma uma afirmação como amor, ela diz que aquilo só está fazendo ela se sentir culpada. Então, com todo respeito, eu posso dizer que a objeção da pessoa é uma das maiores objeções ao cristianismo, ao Evangelho, não é? E isso porque o homem trata o seu próprio horror de maneira simplista, superficial e ingênua, não é? Se nós achamos que temos que escolher entre o arrependimento e o amor, nós não entendemos nada. Se nós realmente achamos que o que precisamos é de aceitação e não de arrependimento, não entendemos nada. Se você acha que você tem que escolher entre arrependimento e afirmação, que a maneira do Evangelho nos dá afirmação é escamotear a nossa realidade e não falar sobre a nossa culpa e como isso é tratado, então essas pessoas estão totalmente distantes do Evangelho. E a pessoa que pensa assim não entende absolutamente nada sobre o arrependimento bíblico. Então eu quero chamar todos nós a ouvirmos, e como Pedro fez, nenhum de nós aplicar o sermão àquelas outras pessoas, e só aplicar ele mesmo. Quando o galo tinha cantado, ele lembrou da palavra que Jesus disse a ele, ou seja, finalmente ele lembrou que era com ele. Ele viu, ele finalmente disse: o sermão era para mim. Mas ele não ouviu quando o sermão foi pregado, ele só lembrou quando ele ouviu o galo cantando. Então, nós
infligimos a nós mesmos uma ferida como a de Pedro, quando agimos assim. E nós precisamos dessa ação. O arrependimento bíblico não é pedir desculpas a Deus, como quando a gente pisa no pé de alguém, no ônibus, no trem, e diz: aquilo é só uma coisa educada, e o outro educado vai dizer: tá bom, não é? Nossas almas estão mortalmente feridas, e a não ser que haja uma intervenção, não simplesmente mais leve do médico, mas uma intervenção cirúrgica, algo grave, nada em nós ficará bem. Tudo que a gente precisa é ir a esse médico, e precisamos nos arrepender e termos essa coisa que só Deus pode dar e operar em nós, nas etapas que isso tem. E se uma delas não funciona, então nós não temos o que finalmente Pedro teve, e então nunca mais foi a mesma pessoa que era antes. Então, primeiro de tudo, quando você vai a um cirurgião, ele vai ter que abrir você. Se você não quer ficar intacto, se você não quer ser ferido, ele não tem muito para fazer por você. Ele diz: olha, o que eu tenho que fazer por você, vou ter que te dar uma anestesia, mas vou ter que abrir você, tem que tirar algo aí de dentro. Vai ser assim, é algo brusco, não é algo tão suave. Em segundo lugar, eu vou ter que encontrar lá dentro de você o que não pode continuar aí, porque se continuar é inútil. Ou seja, se eu ouço algo só até o ponto em que eu identifico que há algo em mim que está realmente fora do que Deus tem comunhão, não é suficiente, eu vou ter que ir lá, abrir, mostrar, mas eu vou ter que tirar, vou ter que encontrar e vou ter que remover. Se não acontecer essas etapas, não há perdão, não há transformação. Talvez por isso nós possamos ouvir tanto e ser tão pouco transformado. Então, primeiro Jesus diz: eu sou o médico que vai ter que abrir você, e você não pode fazer nada, a não ser que você realmente veja a faca e o bisturi, e o corte, e entrar dentro de você como algo bom, apesar de conter esses elementos que o ser humano sempre quer fugir. Ele só quer amor e aceitação porque ele é muito frágil, não quer sentir nenhuma dor, e ele acha que a culpa traz uma dor muito grande, o pecado não. E essa então é a etapa da responsabilidade. O Evangelho não tem que fazer nada conosco se nós não passamos por essa primeira etapa. Veja que Jesus está fazendo com Pedro um tipo de violência no tratamento, Você vê, se alguém opera qualquer coisa, é uma coisa violenta, cortar alguém. Se já alguém conhecido operou a cervical, é violento. Você vai para a cervical a partir da parte da frente do pescoço até atingir a cervical, é muito perigoso, Só um neuro pode fazer essa cirurgia. Em outras partes da coluna, ortopedistas e tal podem fazer, mas não na cervical, porque a pessoa pode ficar tetraplégica. Tudo é muito delicado, tudo é muito perigoso, mas a pessoa fez, ela precisava. A gente pode dizer que essa é uma violência graciosa do Evangelho, necessária. Se você não quer, se você é tão sensível que não podem cortar o seu pescoço, entrar, então você tem que ficar com a coluna ruim mesmo. Só que no caso do Evangelho, você tem que ficar com essa alma do jeito que ela é, uma alma que nasceu nesse mundo perdida para sempre. E é realmente uma espécie de tratamento que pode dar arrepios. O primeiro corte leva você a pensar. Tudo que você queria era um abraço e afirmação, o que você chamaria de amor. Mas se o médico que está tratando do seu câncer te der um abraço e afirmação, você vai morrer. Se os sermões que você ouve te dão abraços e afirmações, você vai morrer. O que você tem não é uma coisa simples, que é curada, e a sua transformação não é uma coisa simples, que abraço, aceitação e amor vão resolver. Então, Pedro, você me negou 3 vezes,
eu vou te perguntar 3 vezes. Pô, você vai fazer ele se sentir mal. O cara já está se sentindo mal. Ele pecou 3 vezes, ele mentiu 3 vezes. Precisa jogar isso na cara dele? Precisa esfregar isso na cara de Pedro? Não era melhor só um abraço? Então, Pedro, você me ama. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Pedro, antes, quando você não aplicava o sermão a você mesmo, você dizia coisas estúpidas em relação a si mesmo. Você acreditava em mentiras a respeito de você mesmo. E também a respeito dos outros discípulos. Tu disseste: eu te amo mais do que eles te amam. Eu te amo mais do que estes, do que os outros discípulos. E agora eu vou te levar de volta, Pedro. De volta àquele lugar. De volta àqueles sermões que você não ouviu. De volta àqueles sermões que você aplicou às outras pessoas. De volta àqueles sermões que você disse que não era para você. Naquele lugar onde aquele sermão, em vez de te abençoar, te ofendeu. Você ficou ofendido com ele. Está querendo dizer o quê? Que eu sou um covarde? Não, eles podem ser, eu não. Você percebe o que Jesus está fazendo? Tu me amas mais do que eles, Pedro, como tu me disse naquele dia. E Pedro nunca diz que o ama mais do que os outros. A pergunta de Jesus é essa: tu me ama mais do que esses? Ele diz: eu te amo. Você vê que ele está dizendo assim: deixa os outros de fora. Finalmente, ele está aplicando a verdade só ele mesmo. Vamos tratar de mim, vamos deixar ele fora. Eu te amo, mas eu não vou me comparar com eles, nem quero dizer que eu te amo mais do que eles, como eu disse. Eu sei o quanto eu preciso. Então, Jesus está esfregando na cara de Pedro o que ele disse e o que ele era. Você pode pensar: isso é bruto, não é? Não devia ser assim, mas como eu disse, Jesus é um cirurgião. O tratamento não é delicado, não é massagem, não é tomar alguns comprimidos. Não só isso, Pedro negou Jesus 3 vezes, fazendo com que todas essas grandes pretensões ficassem evidentes quando eles estavam reunidos, jantando em torno de uma fogueira. Onde eles estão agora? Todos eles de novo em torno de uma fogueira, num café da manhã, com peixe e pão. É a mesma cena. Jesus montou a mesma cena, com as mesmas pessoas. E você percebe que Jesus leva Pedro a voltar e lembrar do que tinha acontecido. Leva a uma fogueira, ele está sentado em torno da fogueira, há brasas, no verso 9. Você pode dizer: o que há de errado com Jesus? Ele quer fazer Pedro se sentir mais mal? Não me faça sentir culpado, é o que as pessoas logo dizem. Não me faça ter que olhar para minha culpa. Isso é horrendo, isso é falta de amor. Eu preciso de afirmação. Será que ele não percebe que Pedro está chateado? Será que Jesus não tem sensibilidade? Em vez disso, o que Jesus faz é, em certo sentido, tomar Pedro pelo pescoço e dizer: olhe o que você fez, olha o que você falava, olha como você não aplicava os sermões a você mesmo, olha como você se comparava a eles e aplicava o sermão a eles e não a você. Nomeie, Pedro, concorde com isso, concorde com a realidade. Nós vimos hoje de manhã que o ser humano só pode olhar para o que ele é de verdade se ele tiver um tipo de autovisão que só o Evangelho pode dar, porque senão ele não pode olhar nada negativo a respeito de si mesmo. Tem outras palavras: o arrependimento começa quando você enfrenta a sua culpa, e é por isso que o verdadeiro arrependimento leva à mudança. Você não quer só um abraço, você não quer só aceitação, você quer olhar realmente as raízes que fizeram você agir daquela forma. Por que eu aplicava o sermão aos outros? Por que eu não aplicava a mim mesmo? Porque quando ele falava eu tinha uma espécie de teflon, a verdade não se firmava em mim. Isso é muito simples, apesar de duro, mas muito importante. Você não pode começar a se arrepender a menos que seja disposto a assumir a realidade, a verdade.
em que você não culpa as circunstâncias, não culpa os outros, não se compara mais com eles, fica sozinho. Tudo sobre os seus ombros. Você não bota 1 quilo da sua culpa sobre ninguém. Se a sua culpa tem 100 quilos, então os 100 quilos vão ter que ficar sobre você. Você não joga 20 quilos para ninguém, não joga 2 quilos para ninguém. Você pega tudo. Sim, o que eu fiz é exatamente isso. Você não diz, mas se você tivesse a minha família, se você tivesse a criação que eu tive, realmente eu não tenho confiança em Deus, mas se você visse como meu pai não era uma pessoa confiável, você está botando parte da sua culpa de não confiar em Deus no seu pai. Eu não posso ter paz. Se você visse as situações que eu passei quando era criança, então você está pegando a sua culpa. É óbvio que você nunca vai conseguir vencer realmente isso que a Bíblia está mostrando sobre aquele aspecto. Você está botando a parte da sua culpa na sua criação, nas outras pessoas. Mas ele fez isso, mas aquela outra pessoa fez isso, aquele outro fez aquilo outro. Então, você está distribuindo quilos de culpa. Se você culpar todas essas outras coisas, dizendo assim, o que eu fiz foi errado, mas o que é esse mais? Significa que parte do peso da culpa você botou em outros lugares, em outras pessoas. Esse problema não pode ser resolvido e a operação não pode ser feita. Era como se você achasse que parte do tumor do teu corpo está nas outras pessoas. Tudo bem, vou operar, mas também tem que operar o meu pai, porque parte do que eu tenho, o médico vai falar assim, não posso, cara. Tudo está em você mesmo. Não tem nada do teu tumor no teu pai. Você vai ter que operar sozinho. Você vai ter que entrar na sala de cirurgia sozinho. Está tudo em você. Não está em ninguém. Não faz sentido. O arrependimento começa quando você diz, sim, eu fui maltratado, mas eu estou arrasado pela maneira com que eu respondi ao maltrato. Eu não fui criado por um pai perfeito, mas eu sou o que sou pela minha resposta a essas coisas, minhas respostas pecaminosas. Eu sou infeliz, mas por causa da maneira com que eu reagi às coisas tristes da minha vida. Eu sou amargo, mas não foi porque minha vida foi dura, é porque eu reagi a essas coisas duras de uma maneira pecaminosa. Eu estou com raiva, mas não é por causa exatamente do que aconteceu, do que alguém fez, é porque a minha resposta a isso é uma resposta pecaminosa. Nossa cultura, os amigos, você tem muitas pessoas que estão indo para te dar todos os tipos de formas maravilhosas, de presentes quase para o seu ego. Quer dizer, olha, você é uma vítima, você não podia ter agido de outra forma, isso é realmente a única coisa. Você tem que entender que você não podia ter feito outra coisa diferente. Você precisa parar de se contrariar. Você precisa ser você, mas você mesmo. Você vê que um dos conselhos que as pessoas mais nos dão é isso. Tu tem que ser você mesmo. Jesus diz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Alguém diz, não, você se anula muito. Você tem que ser mais você mesmo. Então, não force. Mas Jesus diz, negue-se. Então, você não pode deixar de ser do jeito que você é. As pessoas dizem, tantas coisas acabaram levando você a ser o que é. Não vamos fazer julgamentos morais. Você não pode deixar de sentir o que você sente por causa das coisas que aconteceram na sua vida. E toda essa bagagem desde a infância, todas as coisas. Então, você não podia ser diferente do que você é. O arrependimento começa onde termina a divisão de culpas, né? E você abraça a culpa. E é ali que começa a liberdade. Jesus diz, o câncer está em você, não está em ninguém. O que vai te matar não está nos outros. O que vai destruir você não está nas outras pessoas, não está no diabo, não está na sua criação. O que te mata, o que te faz ser o que você é você mesmo. O câncer está todo em você, não tem lugar nenhum mais. E como Davi disse, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou numa versão que eu acho mais adequada, o meu pecado me persegue.
eu não consigo escapar dele. Somente contra ti pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que tu és justo na tua sentença em condenar-me. Agora, esse é o primeiro passo, ele corta. Você vê, se você não quer sentir isso, se você quer ouvir afirmação, amor, que é o que as pessoas definem por afirmação, consolo, então esqueça. O único que diz que é o Senhor que te sara. Você não pode ser sarado por essa maneira. Eu acho que quem quer buscar remédios assim, realmente deve procurar o humanismo secular e ficar com os resultados que ele traz no tempo e na eternidade. Você vê, isso é tudo, o arrependimento talvez algumas pessoas pensam, olha, é horrível. Isso é o oposto do que a nossa cultura diz hoje em dia. É horrível. Cortar um paciente é horrível. Passar da frente do pescoço até chegar à cervical é horrível. É tudo horrível, mas é tudo necessário. Um abraço, uma afirmação não vai ajudar a pessoa. Então, muita gente acha que o arrependimento é apenas dizer a si mesmo: eu sou verme, eu sou culpado. Isso é autocomiseração, é tudo culpa minha. Mas aquela pessoa só ficou nisso. É óbvio que isso não tem nada a ver com arrependimento bíblico. Ela fica, depois dessas declarações, tão ruim quanto antes, sentindo mais pena de si do que poderia sentir. Na verdade, a gente podia dizer até que isso piorou as coisas, porque autocomiseração é orgulho. Então, o arrependimento tem que ter isso. É doloroso e você tem que ter o corte, tem que entrar dessa maneira dura, e você tem que ser colocado como Pedro diante da sua culpa, em torno da fogueira, recriando as mesmas coisas. Então o arrependimento tem que ter isso, mas é mais do que isso. Se for só isso, é óbvio que essa pessoa não experimentou o tratamento do grande médico, porque se a cirurgia fosse só um corte, então ela era inútil, né? O cara abre o meu peito porque precisa botar coisas no meu coração, mas não bota nada. Olha lá, vê tudo e fecha de novo. É um corte, é tudo, mas não adiantou nada. Só o corte, a dor, essa violência contra o corpo, a princípio, ela não é um fim em si mesmo. Se não acontecer o que precisa acontecer, se tudo que o cirurgião faz é me cortar e dizer: olha, meu trabalho acabou, meu trabalho era fazer um corte, agora que você viu quão culpado, miserável você é, agora acabou, é só isso, tratamento terminado. Não aconteceu nada, de alguma maneira eu estou até pior, eu estou com a minha doença e com um corte. O médico me abriu, não fez nada, agora eu estou já com o problema que eu estava antes e mais o corte que ele fez. É óbvio que Jesus nunca vai até aí, se realmente ele está agindo em nós. Então, sou culpado, esquecer tudo, não botar 1 quilo de culpa em ninguém, que enfrentar essa realidade em vez de falar sobre amor e aceitação é fundamental, porque não há na Bíblia contradição entre a aceitação de Deus e a culpa. Pelo contrário, não são duas coisas opostas em o seu amor e a nossa culpa infinita. Então você tem que encontrar qual é o mal, qual é o ponto de conflito, que é a segunda coisa. O cirurgião descobre então onde está a infecção, onde está o tumor, onde está o problema. Não há arrependimento por pedir desculpas a Deus de maneira genérica. Sei que os problemas da minha vida, porque eu não quero olhá-los, porque me fazem mal, eu nunca enfrento de verdade eles à luz do como isso é diante do Evangelho. Então, onde está o tumor? Onde está o problema? Por isso a segunda fase do arrependimento é que não basta assumir a responsabilidade pelo seu pecado, você tem que desmascarar o seu pecado. Você tem que nomear o pecado, você tem que ver o que realmente está na raiz da tua amargura, da tua tristeza, da tua ansiedade. Você tem que descobrir, desmascarar o que está por trás disso. Então Jesus não fala sobre o comportamento de Pedro assim, não é? Qual foi o comportamento real de Pedro? O que Pedro fez de errado?
Qual foi a transgressão real dele? Qual foi realmente o seu pecado? Ele mentiu, você pode dizer, certo? Claro. Ele foi covarde também, isso é verdade. Seus pecados foram covardia e desonestidade. Então você percebe que Jesus nunca menciona covardia e desonestidade, porque ele está realmente querendo curar Pedro. Por que ele era covarde? Por que ele era desonesto? Você pode imaginar Jesus chegando a Pedro e dizendo: olha, Pedro, você vai mentir de novo, Pedro. Tu não vai mentir mais, hein? Dessa vez vai passar, mas tu é um mentiroso e tu não vai ficar mais mentindo. Não é, Pedro? Ah, sim, Senhor, não vou mentir mais. Você não vai ser mais esse covardão que você foi. É uma vergonha para você ser um covarde. Você não vai mais, né? Ah, não, daqui para frente não vou ser mais covarde. Assim que muitas pessoas se relacionam com as coisas, não é? Você pode ver Pedro dizendo: oh, não, Senhor, eu me sinto tão horrível, não é? Com a minha covardia. Eu nunca vou fazer isso de novo. Eu nunca vou mentir novamente. Por que as pessoas vivem num padrão de pecado? E sempre elas estão arrasadas com aquilo. Por isso, né? Elas estão dizendo: olha, eu me senti muito mal de ter feito isso, eu não vou fazer de novo. Mas elas vão fazer de novo. Elas são muito superficiais sobre o pecado na vida delas. Essa é a maneira de muitas pessoas terem tratado você. E essa é a maneira como você trata as pessoas. Isso não é arrependimento. Arrependimento não é apenas olhar para a superfície, que era a covardia e a mentira, aqui no caso de Pedro. Qual é o pecado raiz sobre os pecados comportamentais? Sobre os pecados dos meus sentimentos? Qual é o pecado raiz? Esse sempre é o entendimento cristão. Os cristãos compreendem que o pecado é uma coisa interna, profunda. Os cristãos compreendem que o pecado é uma coisa motivacional, antes de ser comportamental. O comportamento foi uma mentira. O comportamento foi agir de maneira covarde. Mas o cristão entende que antes disso, o pecado é uma coisa motivacional, é uma coisa interna, e que as atitudes externas só estão expressando essa coisa mais profunda. Portanto, a gente vê Jesus dizendo: Pedro, tu me amas mais do que estes? O que Jesus está tentando mostrar a Pedro? Ele está começando realmente a levar Pedro a denunciar uma coisa em si mesmo. Ele não apenas diz: você me ama, pela primeira vez, e em seguida Pedro diz: é claro, mas ele diz: tu me amas mais do que estes? Pedro está dizendo: sim, Senhor, eu te amo, mas ele também está dizendo: não, Senhor, eu não te amo mais do que estes. O que Jesus está fazendo é dizendo: Pedro, você já viu, no fundo, tanto da tua mentira, quanto da tua covardia, que você estava operando no fundo, a fonte motivacional que gerou todas essas coisas era o orgulho, Pedro. Se você não chegar até o orgulho, Pedro, você vai mentir de novo, você vai ser covarde de novo. Se você se arrepender da mentira, e se você se arrepender da covardia, mas você não souber quais são as fontes motivacionais em você que levaram a isso, vai ser inútil, porque isso é como frutos e não a raiz. Pedro, você não vê, a tua covardia é realmente apenas falta de humildade. Eu não te disse naquele dia que o diabo te pediu para se ir andar, não disse que roguei por ti, mas o que tu disseste? Pedro, você não vê que o fundamento da tua covardia ou da tua amargura é a competitividade? É que você vive competindo com as pessoas por glória. Adianta você dizer que está arrependido do que você fez de alguém, que você falou de alguém, se você não perceber que o que fez você fazer isso a alguém ou falar isso de alguém é uma competitividade com as pessoas por glória? O que a gente chamou dias atrás de quenodoxia. Você não vê a base para a sua vida, a razão pela qual você sente capaz de se sentir bem, não é? Consigo mesmo, que as pessoas chamam de autoestima. Você sentir que você é uma pessoa que vale a pena, não é?
é a sua capacidade de sempre olhar para os outros, Pedro, e dizer: eu sou melhor do que estes, eu sou mais honesto do que essa pessoa, eu sou mais decente do que aquela outra pessoa. Pedro, você não vê, eu não era o fundamento da tua firmeza, era você, era o seu orgulho, e você chegou a essas conclusões se comparando com os outros. Você estava em lugares escorregadios, e quando você anda em lugares escorregadios, Pedro, você não precisa de nada para cair, só a força da gravidade. Você vai cair. E se você se arrepender da mentira e da covardia, não vai adiantar nada. Amanhã você vai estar se odiando porque você mentiu de novo e foi covarde de novo. E daqui a um mês você vai estar chorando e se sentindo horrível, uma pessoa horrível, porque você mentiu de novo e você foi covarde de novo. Porque você nunca chega até onde está realmente o problema. Você sabe, todo pecado é uma negação de Cristo. A gente pode dizer assim: Pedro negou a Cristo, mas sempre o pecado é eu tentar brincar de Deus, e empurrar Deus para as margens, me colocar no centro. Toda vez que você peca, o que você está dizendo é o seguinte: eu quero o trono de volta. Deus disse que isso aqui não deve, mas nesse caso eu não posso perdoar aquela pessoa. Não, mas Deus disse isso, não importa o que Deus disse. Agora eu sentei no trono, agora eu digo, Deus disse isso, mas eu vou dizer outra coisa. Eu quero o trono, eu não quero que tu seja governante sobre mim aqui. Eu quero domínio, me dê a coroa nesse assunto, fique na margem. Eu aviso quando eu precisar de tu de novo, Deus. Aí tu vem pro trono. Durante esse período fica um pouco afastado, porque aqui eu preciso resolver as coisas. Então toda vez que você decide, eu vou mentir, toda vez que você decide, eu vou quebrar isso que Deus disse, mesmo sabendo que Ele disse, eu vou falar isso, mesmo sabendo que Deus não quer, eu sei que não está certo, mas eu vou fazer. Quando você diz, você está negando Cristo, você está empurrando Jesus para as margens. Você não está apenas fazendo algo comportamental, que às vezes escapa minhas palavras, é que às vezes a mentira escapa. Não é verdade, não é só um comportamento, você está brincando de Deus, e é por isso que você sempre está voltando ao mesmo lugar. Sua justiça própria é o teu Salvador, sua vontade própria, ser seu próprio Senhor, ou seu próprio patrão, egocentrismo, viver para a sua glória. O que Jesus está dizendo, ser a coisa real que faz, ou no caso de Pedro, fez ele mentir e fez ele ser covarde. Não adianta, Pedro, você dizer que a sua covardia foi por causa do seu temperamento, por causa da sua criação, as incertezas que você passou. Não é disso que ele está vindo, a sua covardia. Enquanto você achar que o seu medo de morrer, como você sentiu de frente, é por causa de alguma outra coisa, a não ser porque você me botou na margem da sua vida, você não vai poder lidar com isso. Você vai se arrepender hoje, mas amanhã tudo está lá de novo. Nunca foi feito realmente uma cirurgia aqui. Então, como esse pecado é realmente apenas uma forma de empurrar Deus para fora, arrependimento cristão bíblico é você pegar algo, a coisa mais simples. Eu falo o que Deus disse que eu não devia falar de outras pessoas, ok? Como isso é uma maneira de empurrar Deus para fora da minha vida? Essa é a pergunta. Não é quão feio é falar das outras pessoas. Como esse pecado é realmente uma forma de empurrar Deus para fora do centro da minha vida e me colocar lá. Então, como o orgulho é o centro da onde o comportamento está saindo. Eu não posso me arrepender só de ter falado as coisas que eu falei. Eu tenho que me arrepender de como isso mostra a forma que eu empurrei Deus para fora. Então eu tenho que chegar até a fonte disso.
desse empurrar Deus para fora, que é o meu orgulho. Senão, eu vou achar que eu preciso de 20 sessões com o pastor para lidar com a fofoca na minha vida, ou com pecados sexuais, ou com qualquer outra coisa. Porque na verdade eu nunca chego ao lugar onde o pecado está. Me sinto um lixo, porque repito de novo um padrão, mas na verdade eu nunca lidei com o que cria o padrão. Então, uma pessoa disse que ela era uma pessoa não tinha muita dificuldade de perdoar, mas ela, lá no trabalho dela, não é, depois de galgar algumas coisas, o chefão lá dela mandou ela embora por não por motivos justos, e isso atrapalhou terrivelmente a carreira dela. Então ela estava cheia de amargura e cheia de ressentimento, e ela disse: eu perdoo as coisas, mas eu não consigo perdoar ele e o que ele fez. Ela não podia perdoar de jeito nenhum. Eu sei que a Bíblia ordena, e demorou ela notar a luz do Evangelho, porque ela não conseguia perdoar aquele cara de jeito nenhum. E segundo ela conseguia perdoar outras coisas que outras pessoas fizeram a ela, mas aquilo ela não conseguia de jeito nenhum. Por quê? Ela demorou a perceber qual era o problema, até que ela um dia falou assim: eu descobri, não é? Eu percebi ouvindo o sermão porque eu não podia perdoar aquela pessoa, e o problema foi sanado. Eu percebi que outras coisas eu podia perdoar porque não era aonde eu baseava a minha vida, mas a base da minha vida, da onde eu construía minha autoestima, era a minha carreira profissional. A minha carreira profissional era tudo para mim, e essa pessoa destruiu exatamente o que era mais importante para mim. Outras coisas não eram a base da minha vida, então eu podia perdoar, eu podia chegar a um termo, mas isso me deixou totalmente amargo. Não é à toa, ela disse que eu estava tão brava com aquela pessoa, e só podia ter pensamentos amargos sobre ela. Então, eu não vou esquecer o que ela disse. Ela disse: eu estava amarga, mas mais profundo do que isso, eu percebi que eu era rebelde. Eu não queria que Deus estivesse no centro, não queria que Ele fosse o meu Salvador, e nem que Ele fosse a fonte da onde eu tiro a minha identidade. Essa fonte era o meu trabalho, era a minha carreira profissional. Então, quando aquele homem tocou nisso, ele tocou em algo que eu não podia lidar, até eu lidar com essa realidade dentro de mim. Eu queria salvar a mim mesmo, dizer que minha vida importava e tinha valor através da minha carreira. E é por isso que eu fiquei tão amarga com aquele homem. Essa mulher descobriu, finalmente, chegou no lugar onde Jesus ia levar Pedro, não é? No momento que ela disse isso, ela não teve mais problemas em perdoá-lo, porque o grande médico tinha chegado até o tumor. É o que ele está fazendo com Pedro. Pedro, o problema não é simplesmente você se arrepender da mentira e da covardia, porque senão você amanhã vai ter o problema com a mentira e com a covardia novamente. Essa mulher, finalmente, ao admitir que o jeito de ela empurrar Deus para fora era a sua carreira, e a sua carreira era onde ela firmava tirava o seu senso de valor, ela desmascarou o seu pecado, finalmente. Não era amargura. Se ela ouvisse 1000 mensagens sobre amargura, e ela pensasse: meu Deus, eu tenho que me livrar da amargura, ela não quer se livrar da amargura, porque quando ela desmascarou o pecado, ela viu que era o que jogou Deus para fora em seu orgulho, era a sua carreira, que aquilo era a coisa mais importante na vida dela, mais importante do que Deus. E a sua carreira era a maneira com que ela brincava de ser Deus, construir sua vida, construir sua firmeza, sua identidade.
exatamente o que Jesus está fazendo sempre. Se você quer se arrepender, se você experimenta o arrependimento bíblico, que transforma, que não é aquela coisa repetitiva sem fim, que você nunca sai do lugar, se você quer liberdade, desmascare o pecado vendo finalmente como uma forma de brincar de Deus. E onde ele está, não era simplesmente na mentira de Pedro, ou na sua covardia. Aqueles pecados externos, horríveis, eram resultado da onde Pedro brincava de Deus. Não é? E ele precisa desmascarar isso. E ele não tem aquele pecado motivacional, não tinha mais poder sobre essa mulher. Então agora ela podia perdoar. Ela viu o que estava empurrando Deus para as margens. Não era a amargura dela. Esse era um sintoma. Era a sua carreira. Não é? Era ter feito daquilo o seu salvador. Todos os velhos contos de fadas, não é? Você vê que enquanto alguém não é livre do feitiço, alguém é enfeitiçado e vê uma bruxa horrorosa como uma mulher linda e tal, então ele está sendo enganado. Não adianta ninguém falar nada para ele, porque é o que ele vê. Até o feitiço ser tirado, é totalmente inútil alguém falar quão feio aquela bruxa é, porque a pessoa não pode simplesmente ver essa realidade. Então ele sempre está vendo algo belo. É assim que a mulher via a sua carreira, até a carreira ser desmascarada, o feitiço ser tirado, e ela viu que a carreira dela era um monstro que substituiu Deus. Era onde o orgulho dela empurrava Deus para as margens. Aí agora ela pôde lidar com a amargura contra o chefe, contra a raiva, contra todas as coisas, e perdoar aquele homem finalmente. Desmascarou. Então, quando você chega nesse ponto, você tem que tirar aquilo que ou seja, o médico não só me abre, ele vai andando até, por pior que seja, mas aparente dano, cause, até chegar onde está o problema. Mas quando chega lá também ele não fala, assim, agora chegamos, aqui está a infecção, aqui está o pólipo, aqui está o tumor. Ele tem que tirar, porque senão não vai adiantar nada também. Abriu, chegou até lá, desmascarou o pecado, mas se ele não for tirado, então Jesus faz Pedro ir até onde era o pecado motivacional que fez ele mentir e ser covarde. Mas se ele não fizer nada a respeito disso, a mentira e a covardia, que é fruto daquele pecado que empurra Deus para as margens, ainda vai ser o que vai continuar gerando as mesmas coisas. E como é que você expulsa? Como é que você se livra disso? É através de um tremendo poder, que é o poder da tristeza. No versículo 17, depois que Jesus disse a Pedro 2 vezes, você me ama? E ele lhe perguntou pela 3ª vez, você me ama? Ele diz, Pedro ficou triste. Na verdade, você pode traduzir por Pedro ficou profundamente ferido, porque Jesus lhe perguntou mais uma vez sobre o seu amor. Então a palavra triste é uma palavra forte no original, significa, como em outro lugar foi dito, chorar amargamente, você chegar no fim, é uma tristeza profunda. Então o que Jesus estava fazendo? Ele estava empurrando até o lugar onde estava o problema. Então, em primeiro lugar, ele está mostrando a Pedro a sua responsabilidade, é o que a gente viu. Em segundo lugar, ele mostrou a Pedro qual era o pecado motivacional que gerou a covardia e a mentira. Ou seja, a raiz, em que parte, que pecado empurrava Deus para as margens e sentava no trono. Mas agora ele está empurrando, até que finalmente Pedro está muito machucado. E ele começa a chorar. Isso significa
que ele estava no caminho certo. O pecado e os problemas que o pecado causa na nossa vida não são coisas superficiais e leves para afirmação e um abraço. Agora há um poder expulsivo que está capacitando Pedro a livrar-se e finalmente se livrar daquele pecado motivacional, porque senão a covardia e a mentira iam continuar se manifestando. A Bíblia nos diz que há 2 tipos de tristeza, 2 Coríntios 7:10, e diz que o arrependimento piedoso conduz à liberdade da qual nós não nos arrependemos. É por isso que há alguém que diz: eu me arrependi e tal, mas eu continuo me sentindo miserável, estou desesperado. Não se arrependeu. A Bíblia diz que o verdadeiro arrependimento tem um tipo de tristeza que é profunda, mas leva à liberdade. Mas que uma tristeza, segundo o mundo, leva à morte. Então sempre que há uma tristeza que deixa a pessoa onde ela estava, é óbvio que não foi uma tristeza segundo Deus. Há muitas pessoas que eu conheço que choram pelos seus pecados, não é? E a pessoa se sente culpada por um monte de coisa na sua vida, e a pessoa diz: eu vim para a igreja, eu chorei pelos meus pecados, eu me senti mal, me senti horrível, e tudo que eu fiz foi só piorar. Eu continuava cada vez triste do mesmo jeito, deprimido do mesmo jeito, não tinha alegria, e chegou uma hora que eu pensei: eu vou ter que ficar longe disso tudo, isso não é para mim, não é? Eu preciso mais realmente de aceitação e amor, não é? E eu posso dizer, pela autoridade da palavra de Deus, que isso era tristeza segundo o mundo. Não importa se essa pessoa ficou muito triste, se ela chorou muito, se ela se sentiu assim ou assado, é uma tristeza segundo o mundo. Você estava chorando no caminho errado e se entristecendo no caminho errado, porque Paulo diz que se você tem arrependimento piedoso, ele sempre leva à liberdade e não à amargura, sempre à paz e não ao oposto. Se o que aconteceu com você levou à morte, então você não se arrependeu. Não se arrependeu como Deus diz ser o verdadeiro arrependimento. Bem, você diz: e o que você quer dizer? Como você deve se entristecer ou se afligir da maneira correta? Então existe apenas 2 maneiras de se lamentar. Sim, você pode sofrer com você mesmo, ou você pode sofrer com o seu Salvador. É isso que os homens têm. Nós nascemos caídos e pecadores. Nós só podemos sofrer com o Salvador ou sofrer sozinhos. Quando você, não importa o quanto você olhe o seu pecado, ou quanto as situações te levam ao sofrimento, quando você sofre sozinho, isso leva sempre a uma escuridão maior. E é por isso que o ser humano vai de uma escuridão maior para uma escuridão maior até morrer na escuridão. Se nada mais ficar hoje do que a gente falou, deixe que isso fique registrado. Você tem que sofrer com você mesmo, ou você pode sofrer com o seu Salvador quando você olha para o seu pecado. Se você olhar para o seu pecado ou para qualquer coisa em você e você sofrer sozinho, isso te leva à morte. É isso. Se você se lamentar sobre si mesmo, isso leva à morte, e só te muda temporariamente. Você deixa esse pecado durante um mês e você vai voltar para ele. Você vai ver nesse ciclo sem fim. Era como se Pedro para sempre vivesse de negação de Jesus, de covardia, de mentira, só para se arrepender, para daqui a 2 meses mentira, negação, porque esse é o padrão de muitas pessoas que dizem conhecer o Evangelho. Mas se você sofrer com o seu Salvador, isso leva à vida, à liberdade, à libertação permanente. Então, olhemos um contraste para encerrarmos. Pessoas morais, ela olha para o seu pecado e elas pensam no que custou a elas. A amargura, a tristeza. Ela olha para a punição que aquilo traz, ou seja, para as consequências. Ela pensa: olha o que eu estou perdendo, olha como minha vida ficou. Você está chorando, você está se entristecendo, não é? Mas o arrependimento cristão diz: ele sempre olha para essas coisas junto com o seu Salvador.
Então ele pensa: olha o que isso custou a Cristo. Olha como ele foi ferido por essa iniquidade. Quando você olha para você mesmo e você chora e você vê as consequências, o que você tem é autopiedade. Você tem pena de si mesmo. Mas quando você olha assim para o Salvador, você tem arrependimento. E essa é a diferença entre a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo é simplesmente uma tristeza que eu estou olhando para mim mesmo, eu estou sozinho. E ela gera essas coisas: autocomiseração. Você vê como são diferentes. Não é uma diferença semântica apenas, não é? É uma diferença entre o céu e o inferno, a luz e as trevas. Se eu faço tudo sobre mim, inclusive os meus pecados e as minhas tristezas por causa disso, ou se eu faço sobre Cristo. Há um puritano, né, que dizia: uma pessoa moral traz o seu pecado para o Monte Sinai e pensa: quão grande é o castigo, que miséria o pecado me trouxe. Mas ele diz: mas o cristão leva o seu pecado para a cruz e diz: é esta a troca, que danos isso causou ao Salvador, que irresistível amor é esse que ele derramou sobre mim. Então a pessoa se arrepende moralmente porque tem 1000 motivos centrados em si mesmo, mas a tristeza segundo Deus sempre é uma tristeza pelo que meu pecado é ao meu Salvador, e não a mim mesmo e as suas consequências. Então essa pessoa pode se arrepender de verdade, porque ele pode ver: ele me amou na eternidade e ele me ama. Agora, como eu posso empurrá-lo para as margens e querer sentar no trono da minha vida? Ele fez isso para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos. Mas Paulo diz: porque o amor dele nos constrange. Tem esse tipo de arrependimento que é verdadeiro arrependimento. Ele limpa você, ele muda você. Ele não lida simplesmente com a mentira e a covardia de Pedro, mas com o pecado motivacional que empurrou Cristo para as margens. Arrependimento é olhar para o pecado como um mal em si mesmo. Ele está olhando para o seu Salvador e não para si mesmo. E há uma grande diferença. Você vê, quando todos os males do seu pecado fazem você olhar para o seu Salvador e não para si mesmo. Então isso é extremamente prático, não é? E muitas das vezes na minha vida, quando um casal, por exemplo, me procura, que o casamento está acabando, está ruim, né? E um dos cônjuges diz: eu não vou mais, não tenho mais como, aconteceu várias vezes, isso repete. Normalmente o outro cônjuge às vezes se arrepende, diz: chora, não quero que destrua minha família. Vamos dizer que é um esposo: não quero, eu quero construir minha família, tal. Choro, mas eu sempre, quando olho, penso: isso é autopiedade ou é arrependimento? O que acontece se, na verdade, aquela pessoa que está chorando que o casamento vai acabar e tudo vai ser tal, se é autopiedade, essa pessoa está pensando: eu vou, está vendo, destruir meu casamento, vou ficar longe dos meus filhos, que horrível. Ele está sentindo pena dele mesmo. Ele está olhando para ele mesmo e as consequências do que ele fez, e como isso destruiu o casamento dele, e como isso vai fazer ele triste, vai fazer ele perder isso, vai fazer ele perder aquilo. Então, essa é uma coisa centrada nele. O que é que acontece? Se a esposa perdoa e eles voltam a tentar viver aquela vida em comum, no início, aquele marido não faz as mesmas coisas. Ele muda, mas só durante um tempo.
Assim que ele sentir que está seguro e que o casamento não corre mais risco, ele volta a ser o que ele era antes. A mesma rispidez, as mesmas atitudes, volta. Não há mudança. Porque todo aquele choro no final do casamento ali era apenas dele mesmo. Ele nunca deixou de olhar para si mesmo naquele momento e olhou para a esposa, o que estava acontecendo, ou para Deus. Sempre que arrependimentos que não geram mudança, não foram arrependimentos de verdade, foram algo que eu estava me entristecendo sozinho, comigo mesmo. E é óbvio que esse padrão sempre volta, mas a Bíblia diz que o verdadeiro arrependimento, como o puritano disse, é o caminho para a liberdade, nunca para a autopiedade, porque você não se lamenta das consequências do pecado aos pés do Monte Sinai e da maldição, mas você se lamenta profundamente do pecado aos pés da cruz. E você não está olhando para si mesmo, mas para o Salvador. E você está lidando com aquilo que tem empurrado o Salvador para a margem da sua vida, e não Ele sentado no trono da sua vida. Então, esse tipo de arrependimento gera o verdadeiro perdão e a verdadeira transformação. Não é? Mas qualquer outro tipo de, por mais que haja choro, desespero até, que as pessoas confundam com arrependimento, não é? Se é eu triste sozinho, sem um Salvador, não é. É autopiedade. O padrão vai voltar. Jesus não queria que Pedro falasse: eu sou o maior mentiroso, eu sou o maior covarde, só para amanhã está sendo covarde e mentiroso, porque nunca lidou com o pecado motivacional que levava ele à mentira e à covardia. Ou aquela mulher não conseguir perdoar o patrão, ou aquela pessoa não deixar de falar as coisas que ela fala daquela outra pessoa. Se arrepender por não ser verdadeiro assim é inútil. Há um padrão de pecado que vai continuar. Agora pense a diferença aqui, não é? No que está acontecendo com Pedro. Como eu disse, essa cena que Jesus montou, ela é exatamente igual a uma cena lá no início do ministério de Jesus com os discípulos. Em Lucas 5, Pedro está no barco e eles não pegaram nenhum peixe. Parece a mesma história. E Jesus na margem diz: olha, jogue mais uma vez a rede. Nós sabemos que Pedro falou assim: olha, nós pescamos a noite toda, mas pela tua palavra nós vamos jogar a rede. Quando eles lançaram a rede, a rede estava cheia de peixes. A cena é exatamente a mesma do finalzinho do ministério terreno de Jesus aqui. E Pedro então viu quem era Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse assim para Pedro: se aparte de mim, porque sou um homem pecador. Por ter o grande poder e a grandeza de Jesus por perto, Pedro ficou mais ciente da sua pecaminosidade e da sua pequenez. E então, quando você se sente tão pequeno assim, você se sente mal, então o afastamento de Deus parece que é uma solução. Por isso que Adão se escondeu de Deus. A presença de Deus faria Adão se sentir mal, culpado, maligno. E a gente não quer sentir essas coisas, não é? Eu quero me sentir bem, eu quero ser amado e aceito, eu não quero me sentir mal. Então eu me escondo de Deus. Pedro, ao estar diante da santidade, a primeira coisa afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. A solução é eu não chegar perto de você, porque quando eu chego perto de você, eu me sinto muito mal, porque eu vejo essa maldade. Ou seja, o meu primeiro impulso é fugir. Afaste-se. A história é a mesma. É uma pesca maravilhosa, olhou Jesus: afaste-se de mim. Mas aqui em João 21 acontece a mesma coisa. Eles estavam pescando, não pescaram nada, não capturaram nenhum peixe, e Jesus diz: jogue a rede. A mesma cena, anos depois. E aí de novo se repete uma pesca
milagrosa, não é? O que Pedro fez agora, queridos? O impulso de Pedro é esse: afasta-te de mim. A Bíblia diz que Pedro mergulhou e nem quis esperar os outros para ir em direção a Jesus. Em vez de eu vou sentir a miséria do meu pecado, eu vou me sentir mal, afaste-se. O que ele quer é exatamente o oposto. É isso que o Evangelho faz conosco. Não ficamos, não quero me sentir mal, eu quero abraço e aceitação. Nós queremos Deus. Nós corremos para Deus, não para longe, para não nos sentirmos mal. O que ele faz agora? Ele corre em direção a Jesus de uma maneira louca. Ele não pode esperar o barco levar ele. Ele mesmo vai na frente. Ele vai nadando. Como poderia o Pedro de Lucas 5 e o Pedro de Lucas 21, de João 21 ser o mesmo Pedro? Mas eles não são o mesmo Pedro. Essa é a diferença. O problema é quando as pessoas continuam sendo elas mesmas a vida inteira. Nunca há aquele elemento, as coisas se fizeram novas. Você pode pensar, Pedro de Lucas 5 age de maneira tão diferente de Pedro de João 21, que eles parecem não ser a mesma pessoa, e não são. Não são a mesma pessoa. O Pedro de Lucas 5 não era cristão. Ele teria sempre dificuldade de olhar a realidade da feiura dentro dele, porque ele tirava a sua aceitação, a sua identidade de ser uma boa pessoa, de não ver o mal em si mesmo, e não de Cristo. Ele não era cristão, então ele tinha que se proteger de se sentir tão mal diante daquilo que realçava essa maldade, que é a santidade de Deus. É o que o humanismo secular faz. Ele tira Deus, não é? Eu não sinto culpa, eu me sinto melhor. Não vem me trazer culpa. Se você quiser me trazer aceitação e amor, eu quero. Se eu não quero. Esse é o não cristão falando, é o Pedro não cristão falando. Afaste-se de mim, eu sou pecador, mas eu não quero encarar essa realidade, essas feiuras. Eu vou usar de todo vocabulário humanista para lidar com essas coisas. Aquela mulher nunca lidaria com o Evangelho o fato dela não perdoar o cara que acabou com a carreira dela, até que ela realmente pôde usar o Evangelho e ver: olha, o pecado que empurra Deus para as margens da sua vida é que você fez da sua carreira o seu salvador. Então eu vou começar a explicar o mal em mim com hormônios, com ambientes, com o que as pessoas fizeram. Mas o Pedro de Lucas 5, ele baseou sua autoimagem em seu desempenho espiritual, e era terrível ver que ele não tinha desempenho nenhum. E quando alguém veio para mostrar a ele a sua pequenez, sua fraqueza, ele ficou traumatizado. Eu fico traumatizado, isso me faz mal, eu fico arrasado, eu fico amargurado. Então ele tem uma tristeza, mas é segundo o mundo. Sua própria autoimagem estava em jogo, e o que era pregado ou o que fosse ser dito ia destruir a sua autoimagem. Ele ia se sentir muito mal. Então ele não quer ouvir sobre isso, não quer estar perto aquilo que destrói sua autoimagem. Exatamente onde está o pecado motivacional, onde ele empurra Deus para fora. Ele não quer. Ele diz: eu perto dele eu não me sinto uma pessoa decente. Não sinto que eu sou, sabe? Quando eu escuto esse sermão, eu sinto que eu sou uma pessoa má, então, porque eu não perdoo, então eu não quero ouvir. Eu não gosto. Ou a gente faz como Pedro, que aplicava o sermão aos outros, não a ele. Até que o galo cantou e a primeira vez ele aplicou ele mesmo. É por isso que a vida inteira, mesmo ouvindo os sermões, ele ficava discutindo sempre quem era maior, ele, Tiago ou João. Era daí que via a sua identidade, da sua competitividade, da quenodóxia, não é?
Mas veja, o Pedro de João 21 sabe que Jesus não veio para ser um professor, mas para ser um salvador. Jesus veio não apenas para nos mostrar como a gente deve viver, mas para nos salvar da nossa miséria, que somos nós mesmos, sem Deus. Nosso ego, nosso caráter. Na verdade, Jesus veio para nos salvar por meio do que Ele mesmo vai fazer, porque nós não podíamos nos ajudar em absolutamente nada em relação a tudo em nós que é totalmente diferente de Deus. Pedro agora disse: porque e só por causa da justiça de Cristo, não por causa da minha justiça remendada diante de Deus, eu posso ser aceito. Eu tenho que correr para Ele. Eu não posso dizer: sai perto de mim, porque eu sou um pecador. Porque exatamente porque eu sei e enfrentar finalmente quem eu sou, e não basear mais minha identidade naquilo que eu sou, porque eu não tenho nada bom para tirar uma autoestima em mim, eu corro para Ele, para seus pés. É por isso que Pedro foi preparado para essa cirurgia. E se você quer saber se você é uma boa, entre aspas, pessoa cristã, ou alguém salvo pela graça, pergunte-se isso. Quando você é confrontado pela verdade, você fica com raiva? Você não gosta? Você aplica para as outras pessoas? Por quê? Porque você tira o seu senso de valor de quem você é. E quando a verdade de Deus toca naquilo e diz: não, não, isso aí é a maneira que tu está empurrando Deus para fora, você não gosta. Você se sente mal, você se sente triste, você se sente amargo, mas é uma amargura segundo o mundo. Porque você começa a se sentir que você não vale a pena. Você não gosta de ouvir, você quer ouvir afirmação, você quer abraço e aceitação. Quando você tenta se arrepender assim, você é moído no chão da vida. Você fica amargo, você se sente um lixo, e você fica como lixo mesmo. É uma tristeza segundo o mundo. Não te leva a uma alegria abundante em outra pessoa. Então, dos registros sobre as negações de Pedro, o mais desfavorável é Marcos. Eu já disse que sempre o livro de Marcos conta as maiores coisas negativas sobre Pedro que os outros não contaram. Por exemplo, Marcos 14. Em Marcos 14 ele realmente diz que a última vez que Pedro negou a Cristo, ele amaldiçoou, jurou e espraguejou. Ninguém diz isso. Quando conta lá de andar no mar, a repreensão que Jesus dá, só Marcos conta. Quando diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, só Marcos conta. As coisas mais negativas sobre Pedro, sempre é Marcos que conta. Quando vai falar sobre esse fato que a gente está vendo, a negação, é o único que fala sobre coisas que Pedro fez, que deixa tudo pior. Praguejar, amaldiçoar, jurar. Mas porque o livro de Marcos é o livro de Pedro. Todos sabem que Marcos está contando como Pedro contou a ele, escrevendo o relato de Pedro do Evangelho. Ele era um secretário de Pedro, igual Silas e tantos outros, Lucas com Paulo. E todos nós sabemos, Marcos é realmente o conto pessoal de Pedro dos eventos. Portanto, de todos os evangelhos, Pedro tem a versão mais feia em Marcos. Ele não tirava a identidade dele mais dessas coisas. Ele podia contar o pior. Ele podia contar: olha, eu não só neguei a Jesus, eu espraguejei. Eu jurei na face dele que eu não conhecia ele. Eu fiz coisas horríveis naquela noite. Ele não só repreendeu, ele virou para mim e disse: para trás de mim, Satanás. Aqui está um homem que pode se lembrar do passado, não só sem dor, mas
contando e mostrando o pior dele mesmo. Aqui está alguém que foi realmente curado. Ele não tinha mais razão de empurrar Jesus para a margem, porque o que empurrava Jesus para a margem era exatamente a dificuldade dele ver essas coisas horríveis em si mesmo, mas ele não tinha mais. Ele não se comparava mais com Tiago e Pedro e João. Ele não pensava, se eu contar tudo isso, o que as pessoas no futuro vão achar de mim como um apóstolo? João não fez essas coisas, nem Tiago. Nós vimos quando ele passou a vida inteira competindo entre eles, mas esse Pedro não existe mais. Como eu disse, Pedro de Lucas 5 e Pedro de João 21 parecem outra pessoa, porque são. O Pedro de Lucas 5 não era cristão. Você entende isso? Algumas pessoas dizem que se arrependeram muito, mas nunca mudaram. Mas é porque elas nunca se arrependeram. Dizem que sentiram muita tristeza sobre o seu pecado, mas nunca chegaram à alegria. É porque elas nunca se arrependeram. A tristeza, segundo Deus, ela flui exatamente de eu ter chegado até o pecado motivacional, o que empurrava Deus para fora do trono. Então Pedro agora podia falar dessas coisas, porque a identidade de Pedro não era mais construída sobre quem ele mesmo era. Ele não precisava contar histórias que sempre alguém era responsável finalmente pelo que ele fez, e sempre ter um mais. Pedro não sentia pena dele mesmo. Ele não olhava para essas coisas e sentia autocomiseração. Ele não pensava, e a minha reputação? E o que as pessoas vão pensar de mim? O que aquelas pessoas vão dizer? Então pessoas assim, elas vão sentir tristeza e vão até algumas chegar, olha, isso não é para mim, culpa, e não posso lidar com isso, porque ela está sozinha com essas coisas, não com o seu Salvador. Essa pessoa nunca realmente se sentou ao pé da cruz e disse, porque tu, Senhor, é meu Salvador, porque tu és minha justiça, porque eu te coloco no centro da minha vida, da onde flui minha identidade e meu senso de ter uma vida que vale a pena, é porque eu vejo que o seu amor por mim é absolutamente infalível e que nada vai deter o seu amor, porque eu descanso só em ti para a minha salvação. Eu posso lidar com essas coisas na minha vida, eu não preciso mais mentir, eu não preciso tratar com os pecados aparentes, sem lidar com o pecado motivacional que te empurra para as margens e ficar voltando de tempos em tempos para o mesmo lugar. A razão pela qual Pedro pôde falar sobre o seu passado e contar no Evangelho, que é a declaração dele, as piores coisas, é por causa do que você pode pensar sobre os seus pecados de tal forma que tudo o que fazem é tornar você mais espantado com a graça de Cristo, com a graça que agiu na vida de Pedro. Ele quer que você sinta que a graça é maravilhosa, que a graça é incrível. Se você pensar em arrependimento como a vela de ignição, não é? do cilindro, e a graça de Deus como combustível que chega nele, quando o arrependimento começa realmente, a graça de Deus entra em combustão no compartimento da sua vida. É assim, é a partir daí que a graça começa a mudar tudo em nós. É o arrependimento que realmente faz, é a graça produzindo o verdadeiro arrependimento que faz a graça se expandir, preciosa e transformadora em todas as áreas da nossa vida. Quanto mais você sentir a graça de Deus, mais fácil será se arrepender verdadeiramente, porque você sabe por que você foi aceito. Isso é o motor, essa é a combustão e esse é o poder. É por isso que Lutero diz que a vida do cristão é de contínuo arrependimento, porque é assim que a transformação acontece. É o verdadeiro arrependimento que produz as verdadeiras mudanças. A verdadeira transformação de um grau de glória para outro não é simplesmente ir lá e contemplar a glória de Cristo. A glória de Cristo realça as feiuras. Se você não quer vê-las, você tem que dizer, aparte-te de mim, porque eu sou um pecador, não quero me sentir mal com as feiuras em mim.
Mas quando você é Pedro cristão, você corre para Cristo. Não importa, você quer a dor do grande médico, você quer o corte, você quer o desmascaramento, você quer a retirada daquilo que empurra Deus para as margens na sua vida. Você vai realmente levar seus pecados à cruz, não simplesmente os externos. E diante da cruz, a Bíblia diz que eles vão chorar amargamente pelo que foi traspassado. Você não vai chorar por causa de você mesmo, com pena de você mesmo. Você vai chorar por causa daquele que foi traspassado, por causa dessas coisas. Isso vai fazer você querer matar aquilo que está empurrando ele para as margens da sua vida. E como não há pecado pequeno que não mereça a condenação, também não há pecado grande demais que não possa ser realmente limpo e vencido pela graça infinita de Deus. Não há como você juntar essas verdades e uma gota de humanismo. Elas são água e fogo. Água e fogo é assim: se você tem muito de um e pouco de outro, um destrói o outro. Se você tem muita água e pouco fogo, a água apaga o fogo. Se você tem muito fogo e pouca água, o fogo evapora a água. Esse é o verdadeiro arrependimento, e não há nenhuma vida da graça de Deus sem ele. Ao identificar, ao corte, a identificação, o desmascaramento, a retirada. Nada disso é simplesmente aceitação e amor, como o mundo chama essas palavras hoje. Esse é o Evangelho, e é por isso que o Evangelho é o poder de Deus, que transforma realmente o homem numa nova criatura. Vamos orar.